Boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação na Camunda News. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Eu sou o Fábio Caldeira. Durante cerca de 1h30 vou levar até si uma boa conversa, agradável, pelo menos eu acredito, dos factos políticos que têm marcado o nosso país. Vamos, durante cerca de 1h30, olhar para a tomada de posse de João Lourenço, o seu discurso. Vamos também olhar para a tomada de posse dos deputados da Assembleia Nacional e vamos ainda olhar para uma informação podemos dizer, de última hora, que é a composição do novo governo liderado por João Lourenço. João Lourenço foi ontem à Praça da República, ladeado pela nova vice-presidente da República, Esperança Costa, para proferir a sua primeira mensagem à nação após a sua reeleição. Isso foi durante a sua tomada de posse, uma tomada de posse que, como a Constituição manda, foi dada pela Presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso. João Lourenço proferiu uma mensagem de cerca de 20 minutos, onde falou de variados assuntos, mas um dos assuntos que, pelo menos, tem gerado alguma polémica foi a ausência da confirmação de realizações autárquicas nos próximos anos do seu governo. João Lourenço ouviu ainda o discurso da Presidente do Tribunal Constitucional, que falou de muitos assuntos, entre eles pediu ao Presidente da República que agora não é só Presidente do MPLA, é Presidente de todos nós, que não se esqueça de Angola. Mas para esta empreitada de um especial informação, está comigo o Dr. Carlos Cabaça, ele que é analista político. Doutor, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os profissionais da Camunda News. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Ladislau, também seja bem-vindo, também analista político e professor de ciência política. Boa noite e seja bem-vindo aqui na Camunda News, doutor. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores. Doutores, podemos, a título para início de conversa, podemos, de alguma forma, olhar para todo aquele protocolo legal que foi cumprido ontem, que foi o Presidente da República ir à Praça da República e ser empossado Presidente da República. A Constituição assim manda, mas foi todo cumprido um protocolo, no meio de alguma contestação da oposição. Que pontos se pode retirar? Pontos políticos se pode retirar de todo aquele processo que foi cumprido ontem? Fábio, antes de adentrar para a questão que me coloca, eu gostava de parabenizar a Camunda News pelo esforço empreendido ao longo da pré-campanha, da campanha eleitoral e também, como se não bastasse, ao longo do pleito. Ou seja, a Camunda News teve um papel fundamental na medida em que passaram por aqui vários profissionais, tanto ligados a vários ramos do saber, e está de parabéns à Camunda News. Espero que continuem assim, e nós estaremos sempre disponíveis para contribuir na persecução dessa estação. Entrando concretamente na situação que me coloca, é preciso dizer que em África, as eleições criam sempre clima de crispação, mas tudo isso em função daquilo que é o desenho constitucional. A nossa Constituição precisa claramente ser alterada de modo a que nós possamos evitar esse clima de crispação. Eu tenho estado a dizer que o MPLA venceu e penso eu que se tivéssemos uma Constituição desenhada de acordo com os novos desígnios da arena internacional, nós não teríamos esse clima de crispação. Penso que o MPLA venceu porque apresentou-se aqui ou ali melhor do que a oposição, mas em função daquilo que é o desenho da CNE e o desenho do Tribunal Constitucional, é natural que essa questão redundasse num clima de crispação. Nós sabemos que a CNE é constituída por militantes ou membros dos partidos políticos, que, em minha opinião, não devia ser assim, devia ser constituída por membros da sociedade civil para trazer maior lisura e transparência nos processos. Paralelamente a isso, outro fator que criou um clima de crispação é o facto da Presidente do Tribunal Constitucional ser um quadro afeto ao partido MPLA.
contudo, Fábio, o mais importante é que não tivemos grandes percalços a nível da pré-campanha, da campanha e também naquilo que foi o processo de votação. Portanto, felizmente, não perdemos angolanos nesse cenário todo. Isso é fundamental dizer aqui. E, de facto, o que nós esperávamos é que o presidente João Lourenço trouxesse um discurso mais abrangente. O discurso foi muito sintético, mas infelizmente temos de respeitar porque ele é o presidente, tem a sua assessoria, que provavelmente deu um suporte a nível daquilo que foi o discurso do presidente. Essa é a primeira nota. Dr. Ladislau, olhando para todo o protocolo cumprido e depois passando já também o Dr. Carlos quase que inaugurou a pergunta que vinha a seguir, que seria olhando para o próprio discurso de João Lourenço. João Lourenço, no seu discurso de reeleição, faz um discurso breve, de cerca de 20 minutos, 25 minutos, por aí. Que ponto pode-se tirar da mensagem de João Lourenço? Disse que foi um discurso de poucas promessas. Primeiro, obrigado pelo convite, Camunda News, ao Fábio. Dizer que, tal como fez referência, foi um evento que está previsto pela Constituição, mas em política, em alguns momentos, e este momento que vimos ontem foi um deles, às vezes o simbolismo tem maior respaldo que a lei, e o evento de ontem teve todo este simbolismo da tomada de posse, que foi, e eu aqui vejo o copo de outra forma, foi o culminar de um processo bem conseguido pelos angolanos, um exemplo para a África, sem excessos. Naturalmente, em política, quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo, e é normal que alguns quisessem ver outra pessoa a tomar posse, é normal que outros quisessem ver outro partido a tomar posse, mas em política é assim, perdemos, ganhamos, e ao contrário do que apontou aqui o meu parceiro do painel, eu acho que, apesar de ter tomado posse ontem, João Lourenço e o MPLA são derrotados neste pleito eleitoral, porque perderam grande margem de deputados, grande número de deputados. A UNITA ganhou muito nesse pleito eleitoral. Fica aí o aviso. Foi simbólico ontem, fizemos uma coisa bonita, foi o culminar de um processo bonito que é longo. Atenção, é longo, é complexo e cria essa questão das paixões, das ligações, mas correu bem, felizmente. Somos um exemplo para a África, até para o resto do mundo. Quanto ao discurso, acho que foi um discurso típico de quem vai assumir as rédeas do país pela segunda vez. Já sabe o que a casa gasta, portanto já não vai com demasiada sede ao pote. Acho que foi um discurso coerente com aquilo que é um segundo mandato. Não prometeu muito mais do que devia prometer, foi dizer que vamos continuar a fazer, vamos continuar a apostar aqui, vamos continuar a fazer aquilo, porque no fundo vai ser isso, vai ser continuidade. Aliás, já foi isso na campanha eleitoral, aliás, foi também criticado por isso, porque quase nada de promessas exatas, claras, trouxe, apenas a continuidade. Agora é ver o que acontece depois do ontem, né? Depois do ontem. Hoje, aliás, tivemos mais um momento interessante, dois momentos, no caso, a questão da Assembleia e depois o novo Executivo, como fez menção aí no início. Agora é ver o que acontece daqui para frente. Dr. Carlos, a ausência, por exemplo, no discurso de João Lourenço das autarquias, isto tem algum... João Lourenço, durante a campanha eleitoral, em algum momento falou da realização das autarquias, mas já enquanto Presidente da República, no seu primeiro discurso à nação, não fala de autarquias. Podemos, de alguma forma, olhar para uma promessa que, por um lado, o Presidente do MPLA consente, mas que o Presidente da República pode ou não consentir para o seu governo? Primeiro, Fábio, gostava só de rebater aquilo que o doutor acabou de dizer. Portanto, as nossas eleições
não ocorreram num clima de lisura e de transparência. É preciso dizer aqui. Portanto, não foi um bom exemplo para a África, é a minha opinião. Portanto, precisamos afinar cada vez mais tanto os nossos rituais do ponto de vista daquilo que é o expediente eleitoral. Nós sabemos que a CNE devia ter cumprido com alguns rituais que a lei impõe, infelizmente não cumpriu. Portanto, quando eu disse atrás com relação a um clima tranquilo, é porque é em função de não ter havido muito excesso, não ter havido mortes, né? Porque, infelizmente, os políticos lutam para o alcance do poder e utilizam a população, tanto que é a massa sofredora, para que se consiga então alcançar tal poder. Portanto, entrando concretamente na questão das autarquias, claro que o presidente não fez menção, mas é preciso aqui perceber o seguinte, Fábio. Nós vamos entrar para uma nova legislatura e era pouco avisado o presidente falar sobre as autarquias sem estar todo o cenário montado. Eu penso que Mas não podemos esquecer que durante a campanha eleitoral se falou de autarquias. Sim, falou-se das autarquias, mas em política as estratégias alteram de acordo com aquilo que é o contexto social. E eu penso que também ouvi um pronunciamento do secretário para a informação do MPLA dizer que provavelmente em 2023, 2024 será implementada então as autarquias. Mas, tanto Fábio, nós estamos todos ávidos e expectantes com relação às autarquias, porque sabemos que no novo modelo de governação, as autarquias são fundamentais para o desenvolvimento, ou seja, para devolver o poder local ao povo. Vamos esperar que, de facto, o presidente João Lourenço, ao longo desses primeiros 12 meses, venha dizer alguma coisa com relação às autarquias. Fábio, uma questão também que me preocupou a nível daquilo que foi o discurso do presidente João Lourenço, tanto é o facto de fazer menção que vai, nos primeiros dias da sua governação, vai dar uma injeção ao salário das Forças Armadas e da Polícia Nacional. E há um clima de crispação em sede desse quesito do discurso do presidente. É preciso perceber que a nossa Polícia Nacional e as Forças Armadas, tanto são os organismos do Estado que, do ponto de vista salarial, estavam muito aquém. Então, era necessário também que se desse uma injeção tanto a esses dois setores. Paralelamente a isso, o presidente não tocou a nível de toda a franja que compõe esse país que se chama Angola. Eu esperava que o presidente tocasse na questão da cultura, na questão do desporto. O presidente não fez menção tanto a isso, mas como sabe, também um discurso não pode ser muito lacônico, né? Foram apenas 20 ou 25 minutos, se não estou em erro. E agora, com a tomada de posse dos nossos deputados à Assembleia Nacional, eu penso que haverá uma pressão em sede daquilo que é o processo da implementação das autarquias, que já se impõe para o desenvolvimento do nosso país. Doutor Ladislau, João Lourenço não fala de autarquias, mas fala de um olhar, digamos, mais sensível, mais um olhar especial às questões sociais do povo angolano. Por um lado, João Lourenço não fala de autarquias, mas garante que neste seu novo governo o povo angolano terá um olhar especial por parte do executivo angolano. É de todo convincente este discurso, pelo menos esta parte do discurso de João Lourenço? A questão aqui não é ser convincente ou deixar de ser convincente. Nós tivemos um período de campanha política, né? Período da campanha eleitoral. Ali sim tinha de ser convincente, precisava dos nossos votos. A partir do momento que assume o cargo de chefe de Estado... Então, vou mesmo corrigir. Já tem de ser. É esperançoso, pelo menos? Olha, aí está correto. A partir do momento que assume a pasta de chefe de Estado, presidente da República, e como fez menção bem a juíza,
tem de ser o presidente de todos os angolanos. Ele também no discurso prometeu ser o presidente de todos os angolanos. Vamos lá ver se consegue ser o presidente de todos os angolanos, porque os resultados eleitorais mostram que pelo menos uma boa franja que anteriormente acreditava neste presidente e neste partido, deixou de acreditar. Portanto, se não é esperançoso, terá de ser pelo menos eficiente, porque se não for, o aviso já foi dado e terá em 2027 ali um período difícil. Agora, quanto à questão das autarquias e que é a questão do olhar social é evidente. Se o povo que te deu maioria absoluta qualificada te retira a maioria absoluta qualificada para a maioria simples, o povo está a dizer alguma coisa, não está feliz com alguma coisa, e nós todos sabemos quais são os problemas de Angola. E a fome não tem partido, a fome não tem cor partidária. A fome dói, a fome destrói, e nós temos, além da fome, temos desemprego, temos etc. A contingência, em geral, nós todos sabemos, tivemos Covid, tivemos aperto econômico, tivemos isso, tivemos aquilo, mas no fim das contas o povo quer viver bem. E dissemos agora, olha, continuamos a acreditar em ti, mas já não continuamos a acreditar tanto como acreditávamos antes. Portanto, tem de olhar para o setor social. O setor social é aquele setor, eu costumo dizer aos meus estudantes, o setor social é aquele que veio destruir as ideias de esquerda e de direita. Já não há esquerda, não há direita. No fim das contas, eu quero ter emprego, quero que o meu filho esteja bem, quero ter creche para o meu filho, quero ter escola, quero ter formação. Aqui não há esquerda, não há direita. E João Lourenço sabe disso. Porque tem que olhar para o setor. Isso é óbvio, não tem aqui meios termos. E os 2 primeiros anos vão ser de extrema importância para o mandato. Agora, quanto à questão das autarquias, é normal que as pessoas estejam expectantes, estejam ávidas para ouvir, mas o que decide o que vai ser feito não é o que o político diz. Em política as palavras mostram intenção, mas o governo tem um programa, e o programa do MPLA prevê a realização das autarquias. E digo mais, até chegarmos aqui faltavam Faltam cerca de pouca legislação a ser aprovada, por quase tudo, e felizmente tenho a oportunidade de ensinar isso, falta pouca coisa a ser aprovada. E isso não foi só o MPLA que o disse, os outros partidos da oposição, a UNITA, a encabeçar a oposição, também fez menção a isso. Portanto, em 5 anos, há tempo mais que suficiente para aprovar estas 4 legislações e se avançar para as autarquias. Mas depois vamos ver se na prática se consegue implementar isso ou não. E aqui chama a atenção novamente. Se não caminhar como a gente quer que caminhe, já sabe qual será o destino. Esteve próximo. Agora. Dr. Carlos, seu discurso do presidente não focou autarquias e há alguns politólogos e até analistas políticos mais críticos que acreditam que foi um discurso pouco ambicioso por parte do reeleito Presidente da República. Pois, em 2017, chegou a fazer um discurso de cerca de 50 minutos e agora faz um discurso com metade do tempo. Mas a Presidente do Tribunal Constitucional optou por um discurso que está certido, pelo menos, como de punição até algumas falhas que houve no governo passado. Devemos encarar dessa forma o discurso da juíza Presidente do Tribunal Constitucional, onde faz recomendações diretas ao Presidente da República? Primeiro, Fábio, é preciso dizer que o Presidente João Lourenço, no consulado passado, foi Presidente de todos os angolanos. E, independentemente de ser eleito por ter sido cabeça de lista do MPLA, o Presidente João Lourenço foi Presidente de todos os angolanos e é Presidente de todos os angolanos novamente a partir do dia de ontem. É preciso deixar isso aqui presente. Em minha opinião, a juíza Presidente do Tribunal Constitucional ficou mal na fotografia, porque não é papel do Tribunal Constitucional fazer discursos que redundam em sede política. Minha opinião vale o que vale, porque viu-se aí tanto uma transferência daquilo que é a esfera de atuação do Tribunal Constitucional. Eu penso que devia ter se limitado apenas no juramento e
conferir tanto o ato de investidura do presidente e deixar o discurso em sede daquilo que foi ou que será a governação para o presidente João Lourenço enquanto titular do poder executivo. Eu penso que esteve mal a senhora juíza presidente do tribunal. Na qualidade de guardiã da Constituição, não lhe cabe fazer recomendações, como, por exemplo, deixa-me só dar uma olhada aqui numa das... Angola não pode ser adiada? Onde diz que Angola não pode ser adiada, Angola não deve continuar a ser um mero sonho. É urgente que ela se torne uma prazerosa realidade, até para os mais humildes dos angolanos. Enquanto o guardiã da Constituição, não lhe cabe, de alguma forma, fazer esse tipo de recomendações ao agora titular do Poder Executivo, uma vez que as políticas serão, de alguma forma, executadas por João Lourenço. Tá bem. O Tribunal Constitucional trata das questões em sede daquilo que é tanto o controle ou a fiscalização do cumprimento da Constituição da República de Angola. Tanto, se a juíza vem dizer em concreto que Angola não pode ser adiada, quer significar que alguma coisa ocorreu mal lá para trás, mas não é o papel da juíza trazer tanto esse discurso. Tanto devia ter feito, se calhar num outro momento, enquanto angolana e não na qualidade de juíza presidente do Tribunal Constitucional. Enquanto angolano, todos nós temos esse direito, mas ela, no ato em si, esteve na qualidade de juíza presidente do Tribunal Constitucional. Tanto essa é a minha opinião, tanto não é vinculativa, é facultativa, mas eu penso que, de acordo com a análise que fomos fazendo, esteve mal a juíza presidente do Tribunal Constitucional. E disse mais, disse que o presidente tem que ser congregador e aqueles que saíram da Angola para fora, que sejam considerados tanto filhos da Angola, e são filhos da Angola, tanto o facto de terem saído do nosso país para procurar tanto outros países, se calhar por uma questão de formação ou à procura de melhores condições de vida, não quer significar que deixaram de ser angolano ou que o presidente João Lourenço não é presidente desses angolanos que vivem fora. Fábio, é preciso que nós percebamos que Angola é vasta e Angola, como eu tenho estado a dizer, não é feita só de políticos. Tanto por detrás da política há outros angolanos que dão suporte na persecução dos interesses da nação. Claro está que o presidente João Lourenço, agora no segundo mandato, não tem muita margem para errar. Por um lado, por conta daquilo que foram os resultados a nível da maior bacia política, social e econômica do país, que é Luanda, e cultural, porque aqui nós temos irmãos de todos o canto do país, com matriz culturais diferente, com matriz religiosa diferente e até política também diferente. O presidente João Lourenço vai governar com muita pressão a nível da sociedade civil, muita pressão a nível dos partidos da oposição. E como se não bastasse, o presidente João Lourenço está no seu último mandato, deve trabalhar claramente para a melhoria das condições sociais de todos os angolanos, de modo a que em 2027 o presidente João Lourenço sai e deixando um legado extremamente positivo. Doutor Ladislau, há pouco o doutor Cabaça falou da pressão que João Lourenço poderá vir. Na verdade, vou colocar já duas questões e responde na ordem que preferir. Uma foi a que eu coloquei ao Dr. Carlos, que é sobre as recomendações implícitas e explícitas feitas pela juíza presidente do Tribunal Constitucional. E uma seria, pegando aqui num dos pontos que o Dr. Carlos traz, que é a pressão que João Lourenço poderá sofrer nos próximos 5 anos. Ao que tudo indica, essa pressão começará já logo no dia 24, porque a UNITA anunciou manifestações para este dia. A essa altura, faz sentido ainda a oposição realizar manifestações de pressão e descontentamento ao novo governo ou ao governo eleito no dia 24? Talvez faça. Talvez faça. Oposição a fazer oposição. Embora entendo que essa oposição deva ser feita num espaço político, não é? Propriamente dito, na Assembleia
onde eles têm lugar e podem debater os assuntos, mas em função também de uma maioria absoluta, entende-se que se calhar não encontram voz no Parlamento e procuram outros campos. Quanto ao discurso da juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, é verdade, concordo aqui no aspecto, sai um bocadinho do seu quadro, que é de guardiã da Constituição. Entretanto, acho que caiu na tentação de dizer aquilo que todos os angolanos gostavam de poder ter dito naquele momento e fê-lo tirando o excesso, onde caiu claramente para o campo da política. Fê-lo, por exemplo, quando fala tem que governar para todos os angolanos, tendo de olhar para Angola como um todo. A Constituição também diz isso. Portanto, ali não desfazou em nada. Mas agora, quando entrou para o campo da política, sim, emocionou-se um bocadinho pelo momento, falou, se calhar, aquilo que a função não permite, mas que o coração queria dizer, que a opinião queria dizer. Agora, quanto ao este mandato, só mandato de pressão, a pressão, eu discordo consigo, a pressão não vai começar dia 24, a pressão começou ontem, depois de tomar posse. E se calhar até antes, porque tem a responsabilidade de dirigir um partido que tinha mais de 71% da aprovação e hoje, depois de 5 anos da sua condução, que não foi totalmente mal, atenção, temos aí grandes feitos no setor social, esse setor que ele quer acarinhar, tem grandes feitos, se olharmos para as obras dos hospitais e etc. Mas também tem muitos erros. E os erros, pelos vistos, e os números de votos dizem isso, os pesos pesaram mais do que aquilo que ele fez de certo, não é? Então a pressão começa já aí, no interior do próprio partido. E depois para os angolanos, atenção, uma boa parte disse não concordo. E pior, não só discordo, como vou votar noutro partido. Temos aqui sinais em política, ler esses sinais e naturalmente no MPLA há pessoas competentes e capazes para ler esses sinais. E está completamente avisado. Mas aqui chamar a atenção que também foram feitas coisas boas. E outro momento que fez menção aqui o colega de painel, o último mandato tem de preparar, enquanto presidente do partido, tem de, a partir do 3º ano, 4º, começar a preparar a sucessão. Não seria tarde? Se calhar já está a ser preparada, não sabemos. Mas tem aqui duas coisas muito pesadas. E eu aqui vou citar, acho que é Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que o segundo mandato demora menos tempo. Falou num canal qualquer, segundo mandato passa mais rápido. E é verdade. E ainda mais quando vais para um segundo mandato, em que uma boa parte que ontem te diz sim, hoje te diz não. Tens aqui a pressão toda. E se for notar, desde o período de campanha, até mesmo nesse discurso, já foi mais sucinto. Acho que é pelo craquejo, pelo domínio, é mais importante trabalhar que falar, é verdade. Mas se calhar ele percebeu isso. Não sei se prestou atenção, que não se falou muito em números, como se falou na campanha anterior. Vamos dar X tal emprego, vamos dar X tal caso. Não, prefiro manter ali. Daí o discurso que é tido como um pouco ambicioso? Mas é melhor, se calhar, parecer pouco ambicioso e depois mostrar resultados, que querer ser demasiado ambicioso e depois não ter capacidade para. Anunciar números, e é mesmo uma questão, ter anunciado números em 2017, na sua visão, foi o que pesou, de alguma forma, o não que os angolanos, pelo menos muitos, deram ao MPLA, o ter anunciado números e muitos deles, pelo menos alegadamente, não terem sido cumpridos. Não foi só isso, mas certamente que teve grande relevância neste não. Porque, atenção, você promete 5.000 ou 500.000 empregos, nem que fossem 10, e não crias esses empregos. E depois ainda tens um contexto todo que joga contra tivemos pandemia, tivemos isso, tivemos aquilo. Não consegues ter uma máquina para criar aquilo. As pessoas têm número palpável. E vêm dizer, não, você prometeu 10. Então, como é? Ah, mas as condições, não, mas
se sabias que não dominavas as condições, não dizia isso. Até porque é dito que bons líderes fazem-se no meio de grandes problemas. Doutor, tocando aqui no que foi dito pelo doutor Ladislau, a ausência de números, pelo menos desta campanha, foi muito presente, foi visível, por acaso, a ausência de promessas exorbitantes, posso assim dizer, e depois no discurso de tomada de posse também o discurso foi assim ponderado. É já pensar em alguma, como é que irei, é já o MPLA pensar em conseguir melhores números em 2027, tentar governar melhor, Pensar no julgamento que será pensar no feito. julgamento de 2027, pensar em não conseguir 51%, porque desde 2008 que o MPLA vem a perder 10%, mais ou menos. É já o MPLA tentar pensar em mais do que falar, fazer, e em 2027, se calhar, conseguir os 10% que lhes tem sido retirado a cada eleição? Fábio, primeiro gostava de rebater o que o meu colega disse. A juíza não emocionou-se porque o discurso é preparado de forma atempada e nós vimos que estava escrito. Ela foi lendo aquilo que estava escrito. Não foi tanto um discurso improvisado, mas escrito. É preciso que nós tenhamos alguma coragem de dizer isso para que em 2027 as coisas estejam melhor. Porque nós não podemos misturar tanto Tribunal Constitucional com o titular do Poder Executivo. Não podemos misturar mesmo. Isso é que depois cria uma confusão e redunda num clima de crispação. Isso tem de ser evitado. Presidente João Lourenço, governar esse país não é fácil, Fábio. Nós, às vezes, pensamos que podemos ser presidente, vamos chegar lá e fizemos tudo de acordo com aquilo que a população quer. Governar esse país é muito difícil. E eu tenho estado a dizer que o presidente João Lourenço, infelizmente, recebeu tanto o país, em 2017, amaldiçoado. Por um lado, o combate contra a corrupção criou vários inimigos, o presidente João Lourenço criou vários inimigos dentro do MPLA, por conta do combate contra a corrupção. Por outro lado, o presidente João Lourenço encontrou o país com os cofres vazios. Discutia-se que vazio não é zerado e nós também ficamos sem perceber o que é que os dois, na altura, queriam dizer. Depois, o presidente João Lourenço encontra também o problema da queda do preço do barril de petróleo. Surpreendentemente, surgiu a Covid. Então, são 4 fatores, em minha opinião, que redundaram naquilo que é o cumprimento das promessas feitas em 2017. Eu penso que agora, em 2022, tanto o presidente João Lourenço, no consulado passado, conseguiu trazer várias normas do ponto de vista daquilo que é o controle do nosso sistema financeiro, tanto redundou na confiança a nível da arena internacional e é por isso que nós temos hoje tanto o dólar mais ou menos estável, né, comparado ao Kwanza, e voltamos a ter a confiança tanto dos grandes players dos setores bancários a nível internacional. Já conseguimos comprar dólar, já conseguimos efetuar transferência e carregamento dos cartões para aqueles que viajam muito. Já não temos essa dificuldade. Estou a crer que agora, nesse novo consulado do presidente João Lourenço, as coisas vão andar e vão andar bem, porque ele já não tem margem, como dissemos aqui atrás, para errar. Fábio, agora, o que se espera, ou o que nós esperamos enquanto jovens, é que, de facto, tanto o discurso do presidente João Lourenço tem de encontro àquilo que é a realidade prática. E eu penso que o presidente João Lourenço fez muito bem não trazer aqui várias promessas sob pena de acontecer o que aconteceu em 2017. Tanto se o presidente João Lourenço
em 2017 prometeu 500 mil empregos, prometeu uma série de realizações que infelizmente surgiu a Covid-19, que tanto é algo que foi inesperado para todos nós. Desta vez, o presidente João Lourenço foi mais cauteloso em não prometer muito, né? O presidente João Lourenço não prometeu muito, como disse o meu colega de painel, o MPLA tem o seu programa de governação, certamente que dentro do programa de governação do MPLA consta vários projetos que serão realizados, que não necessariamente o presidente tinha de trazer nos seus discursos, porque não havia tempo. Nós podíamos falar, por exemplo, do problema das condições dos médicos, condições dos professores, condições do pessoal afeto ao Ministério Público, aos tribunais, condições tanto do pessoal afeto ao Ministério do Interior, pessoal do SIC, que infelizmente trabalha em condições péssimas, fazem diligências com as suas viaturas. Portanto, uma série de questões que deviam, que o presidente tinha de falar em sede da sua investidura, e eu penso que, de forma cautelosa, o presidente fez, e muito bem, em minha opinião, não prometer fundos imundos e depois surgir tanto uma maldita pandemia que vai fazer com que aquilo que o presidente prometeu não seja cumprido. Agora, nós também esperávamos, não sei se vamos já entrar ou se não, esperávamos que de facto nesse novo governo tivesse mesmo uma alteração até 75%, ou seja, que o presidente João Lourenço olhe para aquilo que é a meritocracia, porque não é só na política que se encontram os quadros desse país, tanto a nível da sociedade civil, tem muitos quadros bons que não aparecem na mídia. A nível das academias também encontramos bons quadros, e é assim que no passado o presidente José Eduardo dos Santos foi cooptar alguns quadros, como o Dr. Adão da Almeida, o próprio Dr. Bonito de Souza, o Dr. João Pinto e outros que hoje estão aí a dar cartas no nosso métier. Agora, é da formação do governo. Formação do governo, vamos olhar um bocadinho mais lá para frente. Okay. Doutor. Fábio, permita-me só já para terminar. Sim. Tanto, nós tivemos também, a nível desse certame, tanto uma demonstração daquilo que é o nosso potencial em sede da segurança nacional. Tanto, há muitas críticas com relação a isso, mas aquela demonstração que foi feita ontem é um sinal claro de que ser presidente de um país não é fácil, não é como nós pensamos, criticamos a nível das redes sociais. Ontem viu-se claramente que o presidente João Lourenço, tanto enquanto comandante em chefe, enquanto titular do Poder Executivo, tem muita responsabilidade. Aquela demonstração militar, tanto fez com que eu particularmente fiquei muito admirado com aquela demonstração. Quer significar que o presidente João Lourenço também está a fazer grandes investimentos a nível daquilo que é a segurança nacional, e é necessário que se faça. Fábio, nenhum Estado é forte sem ter um exército forte. E nós... Mas numa tomada de posse era recomendável aquela exibição militar, doutor? Não, na tomada de posse, em minha opinião, não era recomendável, porque senão nós tínhamos de ter todos os cenários aí. Nós tivemos o cenário militar, tínhamos de ter o cenário cultural, o cenário desportivo, todos os cenários que abarcam tanto o nosso métier social. Mas entende-se que o presidente João Lourenço encontrou aquele momento que esteve presente vários estadistas, tanto e era necessário. E atenção, que Angola é um player fundamental no domínio da segurança a nível das regiões da África. Angola tem exercido um bom papel e era necessário, exatamente, fazer também aqui uma demonstração de força para ver os nossos níveis de preparação. Fábio, com a idade que tenho, eu nunca vi tanto o nosso ordenamento territorial a ser violado. Por quê? Porque esses Estados, sobretudo os que fazem fronteira com Angola, têm muito respeito para aquilo que é a nossa segurança interna. O momento não foi o mais consentâneo. Provavelmente devíamos aproveitar tanto uma data que tem que ver
com o aniversário das Forças Armadas, do Ministério da Defesa ou do Ministério do Interior, para se fazer essas demonstrações. Nós tínhamos no passado, no dia 1 de maio, não sei se lembram-se, no dia 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador, fazia-se um desfile, as empresas faziam um desfile para demonstrar o seu potencial. E eu penso que, tanto, não devia ter sido feito nesse momento, mas foi necessário para aquilo que é a transmissão da confiança a nível da arena internacional, porque o presidente João Lourenço, felizmente, e era assim também o presidente José Eduardo dos Santos, tinha muita intervenção no domínio da segurança da África. E, aliás, tanto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia nos remete a refletir se, de facto, é ou não necessário apostar tanto na compra de armamentos para a nossa segurança. Eu penso que aqui o presidente João Lourenço tem estado a andar bem. Doutor Ladislau, era da guerra Rússia e Ucrânia que eu ia dizer. João Lourenço, após quase 10 meses de guerra na Europa, João Lourenço quebrou o silêncio ou a imparcialidade de Angola e juntou-se aos países europeus que, pelo menos, têm condenado esta invasão da Rússia. É João Lourenço aqui, que sinal político tem esse posicionamento de João Lourenço? Se de um lado é um país historicamente com ligações fortes à Rússia, agora quebra este gelo e junta-se ao Ocidente e condena essa invasão russa à Ucrânia. Que sinal político está a dar João Lourenço? Acho que acompanhou a cerimônia de investidura, né? O Presidente da República, tomada de posse, e notou que teve a presença de um representante dos Estados Unidos. Não sei se prestaram atenção a isso. Sim. Está tudo dito. Aí. A aproximação aos Estados Unidos e esta reaproximação, né, porque já estivemos mais próximos, distanciámos-nos, reaproximamos. Naturalmente, esse reaproximar foi feito com alguns condicionantes. Houve um encontro entre João Lourenço e o representante dos Estados Unidos antes da própria tomada de posse. E antes, os americanos fizeram um investimento agora brutal aqui no nosso país. Não vem do nada. É Angola das costas à Rússia? Não necessariamente, mas no momento político convém mais para Angola estar no lado que se posicionou agora do que estar no lado que estava. Até porque a Rússia vai ficando cada vez mais isolada. Mas eu queria fazer uma nota sobre a cerimônia de investidura e sobre a questão do desfile militar e até das forças policiais. O Presidente da República, além do Presidente da República, chefe do Executivo, é Comandante-chefe. Comandante em chefe. O que aconteceu, podia não ter acontecido, é verdade, mas foi, não sei se prestaram atenção nas palavras do comandante que estava ali a ordenar as tropas, demonstração da disciplina, da disponibilidade e da capacidade do Exército. O que aconteceu foi aquele exército mostrar-se ao seu comandante em chefe. O mesmo aconteceu com a polícia. Exagerado, menos exagerado, a demonstrar também força para os visitantes. Talvez sim, talvez não, mas foi um ato normal e, aliás, não é a primeira vez, em 2017 aconteceu o mesmo, foi parecido. Teve o exército a mostrar, acho que não teve a polícia, desta vez teve também a polícia a mostrar meios e homens. É normal, aconteceu agora, podia acontecer e provavelmente vai acontecer no 11 de novembro, normalmente nos dias da independência que os Estados costumam mostrar as suas forças armadas, poderio militar. etc., poderio militar. Mas nas cerimônias, atenção, não foi só tomada de posse, que não foi só, como é que chama? Investidura do Presidente da República. Não foi só uma tomada de posse que é só assinar, como acontece com os ministros, se calhar falta-me agora a palavra. Aquilo foi uma investidura, estão a entregar as pastas ao novo reconduzido chefe de Estado. Por isso é que tem aquele simbolismo de entregar aquela, acho que é uma medalha, não é?
a medalha, porque está mesmo a entregar, a partir de agora, eis o chefe de Estado. Então, é normal que, como sendo comandante em chefe, é normal que o Exército se mostre ao seu comandante em chefe. Mas para os cidadãos, deve passar segurança ou receios? Os cidadãos devem passar segurança. Se o meu Exército está... Temos alguns meios também já antigos e etc. Mas mostramos algumas coisas interessantes. Foi fascinante aquela questão dos drones e etc. Por acaso já tinha ouvido falar que o nosso Exército estava a virar para aí, mas aquela demonstração foi interessante. Para nós deve mostrar que, olha, em termos de segurança, estamos bem, ninguém vem aqui e vai só chegar e entrar. Para os cidadãos, já vi a juntarem isso com a questão de ameaça para quem não fizer isso, para quem não aceitar. Não tem nada a ver com isso. O Exército serve-nos a todos e garante-nos segurança. Um dos fins do Estado é exatamente esse, segurança. E a segurança interna e externa. Doutor Ladislau, obrigado. Caro internauta, nós vamos fazer um curto intervalo. Nós voltamos dentro de mais ou menos 2 minutos. Fique aí em nossa companhia. Ainda vamos falar da tomada de posse dos deputados da Assembleia Nacional. Iremos ainda falar também da formação do novo executivo que irá auxiliar João Lourenço nos próximos 5 anos de governação. Nós contamos consigo dentro de 2 minutos. Já voltamos. Cansado de ter perdas na agricultura? Temos a melhor alternativa para inverter o quadro. Quer investir no agronegócio, mas tem dúvidas quanto à sua rentabilidade? Invista hoje no agro de forma profissional como fonte de renda primária. Temos as melhores soluções do agro adequadas à sua capacidade financeira. A Agvinst oferece os mais variados serviços assentes na qualidade, compromisso, rigor e confiança, a fim de ajudá-lo a alcançar os seus objetivos em tempo hábil. Agvinst, o bom conselho paga-se por si. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Miquelina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Ambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Ambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sou Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo. Venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sou Nascente, inovação e liderança. Instituto Superior Politécnico Kangonjo, chegou a oportunidade para o seu futuro. Inscrições abertas para licenciatura em Ciências da Educação, Saúde, Política, Relações Internacionais, Contabilidade e Administração, Contabilidade e Auditoria, Informática, Telecomunicações e Economia. Temos cursos de mestrado nas áreas de Gestão de Recursos Humanos nas organizações e Gestão Estratégica de Empresa. Venha e faça a sua inscrição. Instituto Superior Politécnico Kangonjo. Inovação, competitividade e mais qualidade. Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui já há cerca de 45 minutos a falar sobre a tomada de posse de João Lourenço ao cadeirão máximo da nação, cargo de Presidente da República. Vamos falar agora também da tomada de posse que aconteceu hoje na Assembleia Nacional dos Deputados, à Casa das Leis.
vamos ainda um bocadinho mais para frente falar sobre o governo já criado por João Lourenço no final da tarde desta sexta-feira. Doutores, partindo mesmo pela tomada de posse dos deputados da Assembleia Nacional, é um dever constitucionalmente consagrado, como é o caso do Presidente da República também. Desta vez é um Parlamento, pelo menos, visto de uma forma mais equilibrada. É a primeira vez após 3, 4 legislaturas que temos um Parlamento em que o MPLA não tem maioria absoluta. O que se pode esperar desse novo Parlamento angolano? Fábio, gostava de dizer que ainda na ressaca da tomada de posse, só em 30 segundos, os pronunciamentos do presidente João Lourenço em sede da apelação ao presidente russo para tomar iniciativa de negociar não foi pelo facto de termos aqui um representante do governo norte-americano. É pelo facto do presidente João Lourenço entender ser um momento em que o mundo todo esteve voltado ao nosso país. Ele aproveitou esse momento para passar a sua mensagem. E essa mensagem não ficou clara de que o presidente João Lourenço está do lado da Rússia ou do lado da Ucrânia. Disse apenas que o presidente russo deve tomar iniciativas para negociação e se evitar tanto esse clima de crispação. Fê-lo e muito bem. E por que eu digo isso? Porque nós tínhamos aqui vários representantes do mundo e também tínhamos os representantes dos países que compõem a nossa África, que dependem em alguns momentos daquilo que é o aconselhamento, o saber da Angola para criar um clima de paz a nível desses países. E era necessário um pronunciamento do presidente João Lourenço. Portanto, entrando concretamente na questão que colocou-nos, Fábio, há uma confusão que a própria Constituição trouxe, porque tomada de posse, o presidente não toma posse, porque o presidente é o mais alto mandatário da nação. É o presidente que confere posse a todos os auxiliares, mas a Constituição está mal desenhada. Na Constituição fala-se em tomada de posse do presidente. Em minha opinião, deve ser alterada. O presidente é investido, né, com todos os poderes que a Constituição estabelece e, por sua vez, o presidente confere posse aos auxiliares e outros quadros que, do ponto de vista legal, ele tem essa prerrogativa para os nomear. Portanto, entrando concretamente a nível daquilo que é o desenho da Assembleia Nacional, claro que teremos uma Assembleia Nacional com uma luta mais renhida. Nós temos vários acadêmicos nessa nova legislatura, temos também vários membros da sociedade civil, ou seja, não estão só tanto os partidos políticos, também está a sociedade civil a nível da Assembleia Nacional, e vamos esperar tanto muitos momentos de cadeiras vazias. Tanto a oposição não vai permitir muita coisa, como no passado. A oposição está mais forte, claramente, com 96 deputados, 90 da UNITA, mais os 6 dos outros partidos que, felizmente, conseguiram assentos a nível da Assembleia Nacional. Sabemos nós que hoje teve um clima de tensão muito forte. A atividade começou e terminou muito tarde, com o Partido UNITA a abandonar tanto a Assembleia Nacional. O que se espera é que, de facto, esses deputados estão aí por um mandato atribuído pelo povo, que nos representem bem, porque nós também vamos cobrar tanto todos os lados. Vamos cobrar tanto o presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, vamos cobrar os nossos deputados, enquanto representantes do povo, e as outras instituições, como tanto os tribunais, tanto a PGR, vamos cobrar que, de facto, todas as instituições trabalhem com lisura, com transparência, e no final do dia nós possamos dizer que valeu a pena a nossa pressão. Doutor, há
tomada de posse dos deputados começou logo com uma polémica, logo pela manhã, com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a afirmar que o seu partido nunca falou em fraude eleitoral. Adalberto Costa Júnior fez essas declarações à margem da sua tomada de posse, enquanto falava à imprensa. O significado destas declarações de Adalberto Costa Júnior, sendo o opositor que, pelo menos, não reconhece a vitória do MPLA, mas diz que nunca falou em fraude eleitoral. Não reconhecia, não é? Tomou posse, é porque assumiu que o MPLA ganhou, há um partido que venceu e há outro que não venceu e vai tomar posse no Parlamento. Não é? Ficou dito pelo não dito. É a continuação de uma novela que eu confesso que tive dificuldade em perceber, porque primeiro era uma questão, depois passou a ser outra. Primeiro, afinal, a UNITA tinha, se calhar, vencido. Depois, se calhar, o MPLA só tinha perdido 3, 4 deputados. Hoje já nos diz que nunca reclamou de fraude. Fica a confusão que não é bom para um político da esgrima do Adalberto Costa Júnior, que é simplesmente a segunda maior figura, pelo menos, da arena política aqui das massas. Não é? Tem o pessoal que está nos órgãos de soberania e ele, enquanto ator político aceito pelas massas, é pelo menos aqueles a quem o povo disse: sim, você é o segundo mais bem cotado para vir a ser presidente da República. Não fica bem, continua a confusão. Vamos lá ver se a coisa melhora daqui para frente. Mas eu queria, até antes mesmo de falar sobre isso, dar só aqui um toque, uma correção. Assim, maioria absoluta é maioria absoluta, 50 mais 1 é maioria absoluta. Só que não é maioria absoluta qualificada, como tinha antes. Há a maioria absoluta qualificada, que é a que o MPLA tinha, a maioria absoluta relativa e a maioria absoluta simples, se quisermos. Tá? O MPLA agora tem uma maioria absoluta, se quisermos, simples, que é de 50 mais 1. Continua a ser maioria no Parlamento, continua a poder governar à vontade, se quiser. Só há exceções para algumas questões que precisa da tal maioria qualificada, que é precisar de 2/3 do Parlamento. Nessas questões pontuais, quando for para aprovar coisas que vão precisar de 2/3 do Parlamento, aí o MPLA fica diminuído. Vamos imaginar, se quiser, não vai poder fazer agora, mas se quisesse fazer como fez na legislatura anterior, uma revisão na Constituição, que precisa de 2/3, não ia poder fazer agora nessa altura. É só para ficar claro. Mas continua a ter maioria absoluta, só diminuiu a expressão desta maioria absoluta. Dr. Carlos, ainda na senda das declarações de Adalberto Costa Júnior, mais já para a noite, Adalberto Costa Júnior remeteu-se à sua página do Facebook, onde esclarece o seu pronunciamento feito na manhã de hoje, dizendo que o seu partido não falou de fraude de forma intencional. Passo a citar as palavras de Adalberto Costa Júnior: é que quisemos falar de fraude, nós intencionalmente falamos de violação às leis, nós intencionalmente falamos de violação à Constituição, falamos e fizemos uma fiscalização em função das leis e da Constituição. Falar de violação às leis, não reconhecer os resultados da Comissão Nacional Eleitoral, dizer que venceu, mas não lhe ser atribuída a vitória, não é o mesmo que falar em fraude. Fábio, eu costumo dizer que entre a graça e a desgraça a separação é um palmo. Da mesma forma que o engenheiro Adalberto é acarinhado por muitos angolanos, isso é um facto. Também pode perder tanto esse carinho que os angolanos têm por ele, porque os políticos têm que ter uma só palavra, têm que ter alguma equidade. Tanto dizer que não reclamamos fraude, eu penso que só mudou a terminologia, né? O sentido é sempre o mesmo. A UNITA, claro que reclamou desde o princípio do processo, né? Na fase
da pré-campanha, na fase da campanha e mesmo na fase em que nós fomos às urnas, né? E, aliás, tanto um político da craveira do engenheiro Adalberto deve ter mesmo algum cuidado a passar a mensagem para todos nós, porque nós já temos aqui um problema. A maior parte daqueles que votaram para o partido UNITA queriam que a UNITA não tomasse posse à Assembleia Nacional. Não reclamamos fraude, ok. Então não participou ontem na cerimônia de investidura porque se o engenheiro Adalberto acha que o processo conferiu lisura, transparência, devia ter participado na cerimônia de investidura do presidente João Lourenço, que é presidente também do engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Mas, em função daquilo que veio esclarecer na sua página do Facebook, eu penso que podemos dar um desconto a nível desse pronunciamento do engenheiro Adalberto. O que se espera, Fábio, é que o Tribunal Constitucional já tomou uma posição, já houve a cerimônia de investidura, hoje houve a cerimônia de tomada de posse dos deputados. Eu penso que agora a oposição tem que estar mais forte, fazer pressão ao partido que sustenta o governo para governar bem. É bem verdade que muita coisa tem de ser feita para melhor. Isso é que deve ser o papel da nossa oposição. Nessa altura, em minha opinião, já não adianta qualquer pressão que se fazer, pouco ou nada adianta, até porque o facto da UNITA ter participado hoje na tomada de posse quer significar que a UNITA tacitamente aceitou os resultados que esse sufrágio produziu. E só uma nota aqui, se me permitir. Esteja à vontade. E ainda ao encontro do que disse agora o Cabaça, né? Disse o doutor Cabaça, é relacionado a essa responsabilidade que o engenheiro Adalberto Costa Júnior e até a própria UNITA deve ter, tendo em conta que é, primeiro, o maior partido na oposição, segundo, aquele que mais tirou votos ao MPLA. Isso, como fez menção, é uma faca de dois gumes, porque os olhos estão agora atentos. Se criticou e contestou os resultados, primeiro disse que havia uma contagem e tal, que nunca tinha terminado, que iam terminar e que tudo indicava que a UNITA afinal ia vencer. Depois já faltavam deputados. Depois tenta chamar a comunidade internacional aqui ao certame. Penso não tendo sucesso, avança para o Tribunal Constitucional. Quando no discurso a dizer que vamos recorrer à comunidade internacional, já dava a entender que não acreditava nas instituições locais. Depois aceita, afinal, ir para as instituições locais. Hoje vi dizer que, afinal, nunca contestou, nunca alegou fraude. Começa a ser um bocadinho confuso e vamos esperar que daqui para frente, temos aí 5 anos difíceis, vamos esperar que possamos ter pelo menos uma oposição séria, credível, com palavra firme. Costumam dizer os adágios que temos de ser como o rio, não como o mar, não é? O mar vai e volta, o rio está sempre ali a seguir o curso. Ainda à margem desta tomada de posse, o secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Rui Falcão, diz também que o seu partido realizará eleições autárquicas ainda até 2024. Se por um lado João Lourenço não promete na tomada de posse, é o MPLA reafirmar a promessa do MPLA, doutores? 2024. Nós estamos em 2022, praticamente no seu curso final. Temos aí mais 3 ou 4 mesitos de discussão dos novos pacotes legislativos a serem aprovados. Em 2024, devia ser mais concreto, janeiro de 2024, fevereiro de 2024 ou março, porque pode se implementar no dia 31 de dezembro de 2024, aí estaríamos a falar em 2025. Eu penso que os nossos políticos devem comunicar melhor, serem mais concretos e não muito abstratos. Depois criamos esse clima de suspeição, vai mesmo acontecer, não vai. O que se pretende é que, de facto,
haja a implementação das autarquias. Em minha opinião, podia já acontecer em 2023, porque os deputados estão aí para representar o povo, estão aí para trabalhar, até porque têm mais regalias do que o próprio povo que os elegeu, e se nos permitirem, vamos já falar sobre essa questão também daquilo que tem sido as despesas do nosso bolso para comprar os Lexus e outras regalias que no final do dia não nos representam como tal. Mas é preciso dizer que aqui o secretário do MPLA claramente que baseou-se naquilo que é o desenho do projeto de governação do partido, mas eu penso que 2024 não é um timing razoável para aquilo que é a nossa realidade social, a nossa realidade econômica. Precisamos mesmo da implementação das autarquias com urgência, e atenção que provavelmente esse timing pode ser em função daquilo que for os resultados a nível das eleições gerais, porque o MPLA precisa recuperar a confiança primeiro da sua massa eleitoral, ou eleitora que foi para a UNITA, no caso em concreto, porque era meio arriscado em 2023 o MPLA avançar pelas autarquias. Eu penso que o MPLA estudou bem essa questão. O Rui Falcão claramente que coloca aqui um empecilho na realização das autarquias, continua a ser o mesmo da legislatura passada, que é a conclusão do pacote legislativo autárquico. Ou seja, Rui Falcão diz que até 2024 poderão realizar eleições autárquicas, mas caso seja concluído o pacote legislativo autárquico. O pacote legislativo que alberga questões que divergem o MPLA e a própria oposição, que é a questão do gradualismo. De alguma forma, a realização é o que está na mão, tanto do MPLA como da oposição. Para termos autarquias, tem que haver consenso entre os dois partidos, entre as duas forças representadas no Parlamento. É aí que vamos ver a capacidade de diálogo entre os nossos políticos, doutor. Não. O MPLA tem maioria absoluta. Se o MPLA quiser aprovar, aprova. Feliz ou infelizmente. É assim. O MPLA, se quiser aprovar, vai aprovar. E já falamos aqui da questão da maioria absoluta. Então, E essa questão não exige 2/3. Então, se o MPLA quisesse aprovar, permita. Se questão. Quisesse aprovar, tinha feito na legislatura passada. Eu penso que o MPLA foi um pouquinho equilibrado. Deixou espaço para a oposição discutir essa questão do pacote eleitoral. Mas, Fábio, é preciso dizer aqui que essa questão do gradualismo é uma questão discutível, porque nós temos vários municípios que, do ponto de vista de receita, não tem pouco ou nada tem. Né? Eu penso que se eu estivesse nas vestes de alguém da oposição, que não estou, eu claramente que aceitaria a implementação das autarquias com base na vontade do MPLA, que é o gradualismo, porque nós precisamos também fazer alguma experiência, né? Como é que ficam os municípios que não têm recursos, por exemplo? Qual é o município que vai vir a acudir tanto à situação desses recursos? Será que é o governo central? É preciso que nós avancemos para a implementação das autarquias. Tanto discute-se muito, perdeu-se muito tempo com essa discussão do gradualismo ou não, mas eu penso que com o reforço dessa massa acadêmica, porque é verdade que nós também tínhamos muitos políticos na legislatura passada a nos representar que não deviam lá estar, políticos de pura e simplesmente levantar as mãos, concordo, uns a dormir, mas dessa vez nós temos muitos jovens, temos muitos acadêmicos e, atenção, também temos muitos juristas que poderão acelerar esse processo de aprovação desse pacote que vai redundar na implementação das autarquias. Aí sim, nós, sociedade civil, também podemos pressionar os nossos deputados da Assembleia Nacional a aprovarem com maior celeridade esse pacote, ou os pacotes legislativos autárquicos, para avançar para as autarquias, porque é necessário dar tanto o poder ao povo, né? Precisamos devolver, porque nós já sabemos que... E aliás, tivemos um exemplo aqui agora com
com a aceitação tácita dos resultados eleitorais. Tanto a UNITA criou um clima de crispação muito grande, tínhamos de ir às ruas e tudo mais. Felizmente não aconteceu isso, mas vimos agora os deputados a tomarem posse. Nós temos estado a chamar a atenção a isso. E daqui a pouco vamos ver também os deputados a discutir Lexo. Né? Em minha opinião, devia-se comprar fortuna ou Getúlio para esses deputados, porque se o país já está mal, não há dinheiro, há muitos problemas sociais, nós também não podemos permitir com que os deputados gastem milhões e milhões, quando esse dinheiro devia ser utilizado para comprar livros ou outras coisas mais que o nosso país precisa. Mas vamos ver, todos os deputados da oposição que alegaram fraude, não aceitamos os resultados, vamos recorrer internacional, a nível da arena internacional, vão exigir Lexus, milhões de kwanzas de salário. Eu penso que devia se comprar Getúlio ou Fortune, né, no limite, para que esses deputados possam se locomover de um sítio para outro, porque nas legislaturas passadas ficou claro que não representam o povo. E ademais, Fábio, nós ainda temos também um problema muito grande, um problema de prestação de contas. Quem discute governação, quem discute poder, tem de ter a capacidade de prestar conta. Nós ainda não vimos nenhum partido a prestar contas ao Tribunal de Contas dos dinheiros que receberam para a campanha eleitoral. Pelo contrário, vimos partidos políticos ou dirigentes que não pagaram os nossos irmãos angolanos que foram trabalhar. No fundo, esses deputados também terão muita responsabilidade. Não é só a oposição a pressionar o partido que sustenta o governo. Nós também vamos pressionar todos aqueles que nos representam a nível da Assembleia Nacional. Doutores, hoje também a tomada de posse dos deputados começou com outra polêmica. Foi na composição da mesa da Assembleia Nacional, onde o MPLA, são palavras dos líderes da oposição, não permitiu que a vice-presidente da Assembleia Nacional fosse, por exemplo, um representante da UNITA, que, segundo os dirigentes da UNITA, seria respeitar o princípio da equidade. Muito obrigado, doutor. Seria respeitar o princípio da equidade e, por este facto, os dirigentes da UNITA optaram por abandonar a sala da Assembleia Nacional em nota de protesto. É um mau início para a nossa Assembleia, doutor? Não necessariamente. Não necessariamente. É normal e vai acontecer isso mais vezes no Parlamento, em que um lado quer uma coisa, outro quer outra. No fundo, aliás, acho que acompanhou como é que foi eleito o presidente eleita, no caso, uma senhora, e aqui também temos essa coisa nova, a doutora Carolina Sequeira, após viu como é que foi, via do voto. E a maioria venceu. O mesmo sucedeu-se com a vice-presidente da Assembleia. O MPLA podia dizer sim, mas também podia dizer não, porque estava por uma questão de equilíbrio, não seria de certo modo mas bom, interessante ver, por exemplo, a vice-presidente da Assembleia Nacional vindo da oposição por uma questão de equilíbrio? Se me pergunta por uma questão de equilíbrio, sim, mas eu vou fazer outra pergunta. Tivemos na legislatura anterior presidente, vice-presidente e tudo mais do MPLA. Houve desequilíbrio no Parlamento? Eu não respondo à questão, eu simplesmente faço. Mas eu queria fazer menção ao que estávamos a discutir anteriormente, que é a questão do pacote legislativo, o pacote legislativo autárquico, não é? O pacote legislativo está quase todo avançado, aliás, falamos disso no início. Faltam 4, 5 leis pontuais a serem aprovadas. E aqui vou reforçar a ideia de que não avançou, não porque não tinham condições para avançar, mas porque se calhar também não interessava a quem estava no poder, quem tinha maioria, avançar com aquele pacote naquela altura. E a oposição, infelizmente, se calhar não prestou atenção a
esse detalhe e deixou que a discussão ficasse entre o gradualismo e o não gradualismo. E aqui, já entrando para o gradualismo, não gradualismo, vou concordar com o doutor Cabaça, porque temos aqui no país zonas em que pouco tem de arrecadação de receitas, pouco tem até de empresas para fazer acontecer aquela zona, pouco tem e até de capacidade de quadros para as autarquias. Temos zonas, não vou falar de Luanda, mas vamos falar de outras províncias. Temos zonas onde temos territórios exíguos, com quase nada de população. Então é preciso que haja este equilíbrio. Aqui eu vou mesmo posicionar-me na ideia de que não avançamos com a questão do pacote legislativo até o fim, ou pelo menos quase no final do pacote legislativo autárquico, porque o MPLA não queria avançar e porque a oposição deixou-se levar por essa questão do gradualismo, que até, como fez menção aqui o colega do painel, é bem pensado, porque temos aqui N coisas que vão influenciar até o desempenho positivo ou negativo das próprias autarquias. Depois vamos criar condições, se avançarmos só por avançar, vamos ter zonas em que ninguém vai se candidatar para ser autarca. E aí criamos outro problema. Porque o que vai se montar aqui é uma independência da autarquia. A relação com os governos provinciais, que ainda está por definir, será a relação institucional e, portanto, para a autarquia ser independente, tem que ter capacidade financeira. E se estiveres numa zona em que há menos de 20 mil habitantes, há menos de 10 empresas com estofo de verdade, vamos criar aqui outros problemas, em vez de solucionar e tirar proveito de uma medida que podia ser até benéfica. Doutores, o Presidente da República, João Lourenço, procedeu hoje à formação do seu próximo executivo, dos seus auxiliares, onde alguns foram afastados, outros foram mantidos nos cargos e houve até algumas trocas no que toca a ministérios, e uma dessas trocas foi o do Dr. Marci Cláudio Lopes, que foi retirado do cargo de Ministro da Administração do Território e foi conduzido ao cargo de Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. É um procedimento de alguma forma também normal para quem vence eleições, é empossado o Presidente e a partir de segunda-feira deve começar a trabalhar para, de alguma forma, governar Angola. Fábio, permita-me, nós andamos a discutir muitas coisas em função daquilo que tem sido a teimosia dos nossos políticos. Se nós olharmos só para secundar aqui o que o doutor disse, olharmos ainda para aquilo que é a discussão em sede da Assembleia Nacional, tem de ter saúde para o país avançar. A Assembleia Nacional deve ter saúde. Saúde passa por, em alguns momentos, haver consenso. Se nós avançássemos por uma norma que permitisse à Assembleia Nacional a chamar o Presidente da República e os titulares, ou auxiliar, enquanto titular do Poder Executivo e os seus auxiliares, para virem prestar conta à Assembleia Nacional, essa questão dos lugares não devia ser discutida, eu penso porque o MPLA discute tanto a questão, ou a UNITA, da Comissão Jurídica e a Comissão Econômica e também o lugar para vice-presidente da Assembleia Nacional. E é impensável um partido que venceu as eleições, partido que sustenta o governo, aceitar com que haja um elemento da oposição ali na composição dos líderes da Assembleia Nacional. Eu penso que o MPLA não vai ceder, e se a UNITA estivesse no poder também teria o mesmo posicionamento. Entrando concretamente no novo executivo, tanto o país tem de andar, tanto o país ficou praticamente parado durante esses 15 ou 17 dias, o país tem de andar. Tanto, para mim, desejar meus parabéns ao doutor Marci Lopes, porque é um jovem como nós, tanto sai de um ministério, vai para um outro ministério, tanto foi para a sua zona de conforto, porque é formado
tanto em Direito, e hoje é Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O que se espera é que, de facto, ele representa bem os jovens. Tanto estamos a falar de Márcio Lopes, podemos falar também da doutora Vera, que é jovem como nós. Esperávamos que o presidente João Lourenço fosse mexer a 75% no seu executivo, até porque o MPLA perdeu muitos lugares a nível do Parlamento. Quer significar que a população viu que alguma coisa não está bem a nível ou não esteve bem a nível da governação passada, e era expectável que o presidente João Lourenço fosse mexer ou quase todas as peças no seu xadrez. O que aconteceu é que o presidente João Lourenço tirou alguém da cozinha, lhe meteu na sala, e outro saiu da sala, pôs a controlar a despensa. Tanto, no fundo, temos o mesmo executivo, né? Uma ou duas caras novas que compõem esse executivo. O que se espera é que, de facto, que esses quadros que foram selecionados para dar continuidade, tanto aquilo que é o projeto de governação 2022-2027, trabalhem de forma redobrada, conforme disse muito bem a Ministra das Finanças. Esses quadros devem trabalhar claramente com aquilo que é a pressão social e trabalhar para criar condições para a população. Repara que nós temos tido um péssimo exemplo. Muda-se os líderes dos departamentos ministeriais, automaticamente, ou os governos provinciais, os governadores, automaticamente começa a sair a chuva de rescisão contratual. Tanto aquelas empresas que foram contratadas na legislatura passada passam a ser afastadas. Isso retarda o nosso processo de desenvolvimento. Eu penso que o presidente João Lourenço deu um sinal claro de confiança a esses quadros. Falhamos, mas eu dou-vos novamente um voto de confiança. E eu penso, Fábio, depois, dentro de 6 meses, se esses quadros que foram reconduzidos ou transferidos para um outro departamento ministerial ou uma outra província não coadunarem com aquilo que é a nova política de governação do presidente João Lourenço, serão exonerados claramente. Doutor, houve algumas mudanças, mas foi dito pelo doutor Carlos Cabaça nada de muito profundo. Foram mudanças superficiais, alguns retirados de um cargo e postos noutros, e outros mandados para casa, como é o caso da governadora de Luanda. Foi retirada e no seu lugar sobre o antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Homem, que a partir de hoje é o novo governador da cidade de Luanda. Na sua perspectiva, Luanda é uma cidade tida como difícil de se governar. Manuel Homem tem o perfil adequado para estar à frente da governação de Fábio, Luanda? só para corrigir, a governadora de Luanda foi nomeada ministra. Ministra aí no... Sim, está aí um departamento ministerial. Sim. Continuemos, Ok. mas muito obrigado, doutor. Continuemos. Manuel Homem tem um perfil adequado para estar à frente de Luanda nos próximos anos? Também vamos à questão de Manuel Homem, mas primeiro aqui fazer uma ressalva. Fez menção de que o secretário do partido MPLA falou sobre a questão da autarquia, não é? Posso continuar? Falou sobre a questão da autarquia. Ana Paula Chantre Luna de Carvalho foi reconduzida para o cargo de Ministra do Ambiente. Nesse Obrigado. caso foi nomeada. Foi nomeada para o cargo de Ministra do Ambiente. Obrigado, Exatamente. doutores. Exatamente. Aqui fazer uma adenda, não é, ao que já falamos. É normal que o partido, seja o secretário, seja o presidente do partido, nesse caso nunca vai ser o presidente porque ele é a mesma figura, não é? Ou o vice-presidente do partido, venha e se calhar sentir o mesmo que fez menção aqui, um discurso, se calhar sentiram que faltou falar sobre a autarquia. E é normal que o partido que suporta o governo venha a dar suporte ao governo, na pessoa do presidente da República. Porque até em política diz que quem controla efetivamente a política no Estado é o partido. E, portanto, é normal que isso aconteça. Nós não estamos muito habituados a isso. Aliás, tivemos até a questão da bicefalia,
quando tivemos um presidente do partido e um presidente da República, a coisa não funcionou bem, mas é só questão de hábitos, se calhar, de cultura. É normal que o partido que suporta o governo venha fazer as adendas ao governo que suporta. Se calhar foi esse sentimento de que o discurso foi bom, foi sucinto, olha, mas faltou falar sobre a questão das autarquias. Então vamos, enquanto partido, falar disso. Porque repito aqui novamente, os programas eleitorais não existem só por existir. Aliás, em democracias onde nós votamos de 5 em 5 anos, são normais governos de programa. Portanto, não se vai governar só por governar. Há um programa e o programa foi feito pelo partido. Não foi feito só pelo presidente ou pelo vice-presidente. O programa, ou pela vice-presidente, no caso. O programa foi feito pelo partido e, portanto, o MPLA suporta esse programa e vai dar suporte ao governo para fazer ou para dar vida a este programa. Agora, virando para a questão de Luanda, Manuel Homem, pelo menos, não sei se é de Luanda, penso que é de Cabinda. Cabinda. Mas conheço Luanda, já está aqui há algum tempo. Conheço a cidade. Sei que também já trabalhou na questão da organização de eventos, penso que com a Casa Blanca. E, portanto, conheço essa cidade como ninguém. E reafirmo o que disse, Luanda é uma cidade complexa. Luanda é uma cidade difícil. Desde a ideia de ser a cidade com maior densidade populacional, desde a ideia de ser a capital política, mas também a capital econômica, desde a ideia de ser o ponto de partida de tudo o que se pensa para o país. Luanda é complexa. Mas aqui tem a parte boa da coisa. Pode ser também o trampolim, se bem que já não precisa, já esteve como ministro, né? Pode ser o trampolim do lançamento de uma carreira política fantástica. É só vemos o que aconteceu com Malugado Luther Rascova. Quando consegues pegar o jeito de Luanda, a coisa e tens as massas todas contigo. Vamos lá ver se é o homem ideal para a capital. Estamos já a ficar sem tempo. Vou introduzir só mais uma questão aqui para... Pode falar o que quer, mas toco nessa questão. Note que foi também foi feita a difusão de ministérios. Antigamente, pelo menos no governo passado, era o ministro do Ambiente, ocupava também a pasta de Cultura e Turismo, mas desta vez foi separado, foi retirado a pasta de Ambiente do Turismo e Cultura. É um sinal de que as coisas no governo passado não funcionaram com alguma harmonia para o ministro da Cultura e Turismo, que na altura também era Ambiente. É sinal de que o turismo, a cultura e o ambiente não andam de alguma forma ligados, não dá para conciliá-los de alguma forma, doutor? Misturar a cultura e ambiente é um bocadito confusão, tá vendo? Não funciona. E paralelamente a isso, Fábio, eu penso que o governo está mais obeso. O governo está mais obeso, sem necessidade. Era expectável a redução de alguns ministérios. E com as autarquias, nós vamos ver que muitos ministérios não estão aí a fazer nada, porque com a implementação das autarquias, e é por isso, talvez, que há esse puxa daqui, puxa dali. Mas, pronto, Fábio, eu gostava de falar um pouquinho sobre o governador da província de Luanda. Eu penso que, sem desmerecer tanto o cidadão Manuel Homem, eu penso que não é a pessoa certa para governar Luanda. Luanda precisa ser governada por um engenheiro civil, porque Luanda tem problemas do ponto de vista estruturais e estruturantes. Precisávamos de um engenheiro civil, tanto a governar Luanda, que percebe essa questão de quando chove, porque que tanto há muitos problemas a nível dos bairros. Precisávamos de um engenheiro civil. Luanda não precisa de um político para governar Luanda, precisa de um profissional tanto de alta craveira no domínio da construção civil para resolver os problemas que Luanda tem. Mas o presidente João Lourenço, para além de ter a legitimidade e o poder de escolher os quadros que a ele oferecem maior confiança, mas estou em crer que Manuel Homem
não vai demorar muito tempo em Luanda, será exonerado porque precisamos mesmo do engenheiro civil para governar Luanda. Nota positiva é o afastamento do governador da Lunda Norte, não por ter trabalhado mal, é pelo facto de ter estado aí muito tempo. Tanto o governador de Malange também esteve em Malange durante muitos anos e precisava se colocar tanto novos quadros. Atenção, que não estou aqui a dizer que esses quadros pouco ou nada fizeram, não. Em função do tempo, já se impunha mesmo tanto a substituição desses quadros. Também houve a substituição do Dr. Adriano Mendes de Carvalho, da minha província, né? no Kwanza Norte. Eu penso que inicialmente esteve a fazer um bom trabalho. Eu consigo falar sobre a minha província porque quase todos os meses eu dou uma voltinha para ver como é que as coisas funcionam. Mas o presidente João Lourenço entendeu nomear tanto um outro quadro. Agora, Fábio, vamos esperar. Ainda faltam nomear os secretários de Estado, falta nomear tanto os vice-governadores. Eu penso que estavam a aguardar por essa questão da tomada de posse, porque muitos poderão suspender tanto os seus mandatos enquanto deputado para poderem exercer cargos a nível do aparelho governativo. Fábio, espero também que, tanto, sobretudo a nível de Luanda, com a nomeação do novo governador, vai redundar na exoneração dos administradores, que também é outro erro. Portanto, é preciso trabalhar na continuidade. Aqueles administradores que, de facto, têm estado a fazer bom trabalho. Aqui em Luanda, posso até citar um administrador de Talatona, tem estado a resolver vários problemas aqui na zona do Iraque, no Jardim do Éden, tem estado a acompanhar o bom trabalho que ele faz, merece ser tanto reconduzido. Mas, Fábio, vamos esperar que esses líderes, esses quadros que foram nomeados, que não abram champanhe, porque não foram nomeados para festa, para estar mexendo no dinheiro do povo. Não é nada disso. Porque hoje o povo está muito mais atento, o povo está mais pressionante, tanto e os nossos órgãos de justiça também estão muito mais atentos. Vamos esperar que os próximos a serem nomeados também tenha algum membro da sociedade civil e não olhar só para o partido, que é o que está a acontecer até agora. Doutor, vai ter, sei que quer dizer alguma coisa, mas vou-lhe pedir que tenha os seus 2 últimos minutos para dar recomendações, pelo menos na sua visão, conselhos ao novo governo, ao novo mandato que agora começa, por favor. Conselhos para o novo governo, que esqueçam as coisas partidárias. Ponto 1, esqueçam as coisas partidárias, agora governam servem a todos os angolanos. E prestem atenção que Angola não pode estar continuamente adiada. Tem de se trabalhar, tem de se apostar no social. Aliás, esteve bem em alguns aspectos. É preciso continuar a apostar no social, é preciso resolver os problemas pontuais, transformar estes problemas em questões práticas para serem resolvidas. É preciso, eu não digo só continuar por continuar, mas transformar essa luta em coisas benéficas para os angolanos, que é a questão do combate à corrupção. É preciso desburocratizar, se bem que burocracia no conceito não é má, mas na prática é péssima, desburocratizar e melhorar o funcionamento da administração pública. É preciso melhorar a questão dos transportes públicos, é preciso melhorar muita coisa. Enfim, é preciso trabalhar e esquecerem das vaidades. Temos que pôr a mão na massa. Só aqui uma nota. Estou curioso para ver o desempenho de Maraquiosa, que vai para Cabinda. Cabinda também é uma província que costuma se mostrar difícil para governar. E aqui, não discordando, mas se calhar olhar de lado para essa questão de que Luanda precisa do engenheiro. Os cargos governativos são cargos de gestão e um bom gestor sabe tirar proveito, sabe chamar uma boa empresa de engenharia, sabe ter ao seu lado um bom engenheiro para ajudar a coordenar aquilo que são os problemas ligados à engenharia. Mas o engenheiro percebe melhor porque é que a água não está a ser evacuada na vala, né? Doutor, muito obrigado. Doutor Carlos tem 2 minutos para deixar aquilo que poderá ser visto como seu conselho ao novo governo. Por favor. Esses 2 minutos, primeiro, parabenizar a coragem do presidente João Lourenço por ter dito que vai continuar a combater
a corrupção. Tanto, se não fosse a corrupção, Angola seria o melhor país de África. Mas, infelizmente, a corrupção estragou, destruiu claramente o sonho de todos angolanos, sobretudo o nosso sonho, nós jovens. Também dar os meus parabéns à Ministra das Finanças, tanto a doutora Vera. É um quadro de grande relevo e ouvimos durante os últimos 2 dias que podia desistir e tudo mais. Felizmente foi reconduzida. Eu penso que o Ministério das Finanças tem estado a fazer um bom trabalho e nós estamos, enquanto jovem, bem representados com essa ministra. A mim não me preocupa fazer qualquer recomendação, porque ela tem estado muito bem naquilo que é o desempenho do seu papel. Portanto, conselho que eu dou aos nossos governantes, deixemos essa questão de que o governador também é empresário. Se não tem empresa em seu nome, tem empresa em nome da esposa, do filho, e são essas empresas que pegam todas as obras ou os grandes negócios a nível das províncias. E deixemos também a questão da sobrefaturação, porque os governos provinciais desviam muito dinheiro do povo por via de sobrefaturação. Uma obra que custa 50 milhões, colocam aí 120 milhões, 200 milhões de kwanza, isso tem que acabar. E deixarem, como disse muito bem o doutor, as vaidades. Os nossos governantes são muito vaidosos. Em algum momento não têm respeito por aqueles que... Porque nós é que elegemos esses que foram nomeados, foi por via do nosso voto, né, que o MPLA venceu, e pronto, esses fazem parte do aparelho governativo. Paralelamente a isso, todos os que foram nomeados devem olhar para o cidadão, para o povo, como um fator fundamental para o desenvolvimento desse nosso país que se chama Angola. É necessário que haja maior aproximação entre governantes e governados. Em alguns momentos, os nossos governadores têm de fazer o que fazia o saudoso malogrado Luther Escova, que abandonava o seu gabinete, andava pelos bairros, conversar com os jovens para saber os problemas candentes dos bairros, foi resolvendo aqui ou ali. Infelizmente, partiu muito cedo, devia ser um quadro que podia dar uma outra robustez, quer na arena política, assim como na arena da governação, mas o que se espera é que haja maior equidade na distribuição da coisa pública. Não queremos mais ver angolanos a comerem num contentor de lixo, angolanos a reclamarem problema de energia, angolanos a não a assistirem aulas por baixo das árvores. Isso é que não queremos, Fábio. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Foi um prazer tê-los aqui durante quase 100 minutos de conversa. Muito obrigado aos dois. Esperamos tê-los, poder contar com a vossa presença em outras oportunidades. Fábio, nós agradecemos e é sempre bom estarmos aqui para contribuir, por um lado, para o crescimento da Camunda News, por outro lado, na persecução dos interesses da nação. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Assim, caro internauta, muito obrigado também por ter estado aí a acompanhar o especial Informação da Camunda News. Foram cerca de 100 minutos, 90 e tal, pouco menos 100, de conversa, de análise, de pontos de vista sobre os problemas que esse país enfrenta. Eu sou Fábio Caldeira, muito obrigado por ter estado aí. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Fique bem.